responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Você está pronto para receber a palavra? Então diga comigo, eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Agora diga bem forte com convicção, diga, e a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus é bom, não é? Temos provado da bondade do Senhor e temos crescido na graça e no conhecimento. A Bíblia fala, graça e paz vos sejam acrescentados pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus. Sabe? Às vezes, amados, a gente fica orando por paz e fica orando por graça. Senhor, me dê graça, me dê paz. Mas na realidade a Bíblia diz que graça e paz já vão ser acrescentados na nossa vida se a gente conhecer a palavra. Amém? Conhecimento é uma das maiores riquezas que nós podemos adquirir. Porque o conhecimento nos dá habilidades insondáveis, ilimitadas. E a gente não vai se enrascar em nenhuma situação dessa vida, se nós tivermos o conhecimento necessário em cada uma delas. Amém? Então, a Bíblia diz que nós devemos desejar o conhecimento da palavra de Deus como desejamos a prata e o ouro. Porque são mais valiosos do que a prata e o ouro. Amém? Eu estava meditando, estava orando e estava meditando em algumas coisas. E veio uma ideia dentro de mim. Por que é que algumas pessoas não estão recebendo de Deus? Sabe? Nós sempre temos andado nessa igreja em duas vertentes. Uma, é bem claro, que é ganhar almas para Jesus. Essa é a nosso primeiro chamado, esse é o nosso primeiro ministério. Amém? Ganhar almas para Jesus. E a segunda vertente é trazer instrução para trazer amadurecimento na palavra de Deus. O que é ser igreja? Como funcionar? Como nos portar dentro da casa de Deus? Como sermos cristãos amadurecidos? E esse ano, nós temos falado e temos ministrado muito sobre o mover do Espírito, sobre andar no Espírito, sobre todas as coisas relacionadas à nossa vida no Espírito. Por quê? Porque somos espirituais. Amém? Diga, eu sou espírito. Você não é um pedaço de carne que vive por aí perambulando e alheio ou entregue ao acaso. Você é um ser divino que foi projetado para viver da plenitude de Deus aqui nessa terra. Agora, como nós vamos viver da plenitude de Deus nessa terra sem o conhecimento adequado? É impossível. Não é vivendo segundo as nossas emoções, nem segundo a nossa vontade, que vamos desfrutar aquilo que vem de Deus. Nós só podemos desfrutar aquilo que vem de Deus se seguirmos as instruções de Deus. E seguirmos a liderança daquele que foi colocado dentro de nós para nos guiar a toda a verdade. Amém? O Espírito Santo é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso amigo fiel, que ele vai nos ensinar todas as coisas e vai nos guiar a toda a verdade. Amém? Diga toda a verdade. Então é possível nós sabermos toda a verdade? É. Porque ele vai guiar a toda a verdade. Amém? E dentro dessas coisas, às vezes eu percebo que
Da mesma forma que existe um mundo natural, existe um mundo espiritual. E várias vezes Jesus usou coisas naturais para exemplificar fatos e verdades espirituais. Amém? Tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, nós podemos usar como referência ou como um paralelo para poder explicar as coisas espirituais. Às vezes elas não vão ser tão exatas, porque as coisas espirituais são muito maiores e muito mais excelentes do que aquilo que nós podemos viver aqui. Mas nós precisamos entender que uma das coisas que é necessário para crescermos em Deus é não nos bitolar àquilo que nós já conhecemos. Ou nós não nos limitarmos àquilo que nós conhecemos. Quando você chega e você diz, eu já conheço, você estabeleceu o limite da sua atuação e você estabeleceu também o limite de onde você vai, do que você vai ser, do que você vai ter e do que você vai provar. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Quando você diz assim, eu nunca serei capaz de fazer isso, você já determinou que você nunca vai chegar naquilo ali. Você estabeleceu o seu limite. Quando você diz, pode até ser de Deus, mas eu não concordo, não creio, você estabeleceu o seu limite do que você vai provar e do que você não vai provar. Agora, nós precisamos entender que Deus é ilimitado. Você concorda com isso? Deus é ilimitado. Você acha que aquilo que cabe na mente de Deus, cabe na sua mente? A totalidade do que Deus sabe, do que Deus tem, cabe dentro de você? E o porquê que você pensa que você já sabe tudo sobre Deus? Simples assim. É um raciocínio bem simples. Muitas vezes, nós estamos nos comportando como se já soubéssemos tudo sobre algo ou sobre alguém. Quando resistimos, quando dizemos, não precisa disso. Quando dizemos, Deus não faz assim. Você não deu a oportunidade do Espírito Santo guiar você a toda a verdade. Porque você, pelo seu próprio raciocínio limitado, e eu não estou chamando ninguém de burro, eu estou dizendo que todo homem, seja ele quem for, até Einstein, que era um dos maiores QIs que já existiram, era limitado. Nós não podemos dizer que podemos saber tudo sobre Deus com nossa mente limitada. E nós precisamos entender que para nós entrarmos na loucura de Deus e no sobrenatural de Deus, nós precisamos deixar de lado a nossa mente limitada e passar a usar a mente de Cristo que está dentro de nós. A mente de Cristo não vem pelos nossos raciocínios. Não diz respeito a 2 mais 2 ser igual a 4. A mente de Cristo diz que 2 mais 2 pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, vai ser de acordo com aquilo que você precisa que seja. Amém. Aleluia. Como assim? 5 pães e 2 peixes jamais supririam a necessidade de 5.000 pessoas. A mente limitada dizia que seria impossível. Mas a mente de Deus, em Cristo, diz, tudo é possível àquele que crê. Então Deus pega aquilo que é loucura, aquilo que é limitação, aquilo que pode ser uma deficiência ou talvez ser uma das maiores áreas de desafio da sua vida e transformar naquilo no maior dos testemunhos da sua vida. Transformar você, por causa da sua disposição de querer obedecer e crer na palavra do Senhor, num dos maiores testemunhos já andantes ou passeantes aqui da terra. Deus não chamou você para ser comum. Eu vou dizer de novo.
Pode rir, irmã Leda, não tem problema não. Deus não chamou você para ser comum. Deus chamou-nos e colocou-nos, ou colocou dentro de nós, uma pessoa totalmente sobrenatural. Para quê? Para sermos totalmente sobrenaturais. Aleluia. Deus não chamou você, querido, para acordar, tomar um pequeno almoço e trabalhar ou estudar. Aí depois almoça, depois vai trabalhar e estudar de novo. Aí depois vai, toma um lanche, aí depois volta para o trabalho, depois vai para casa, janta, dorme e depois vai passando os anos assim, depois morre e se enterra. Pronto. Se enterra. Deus não chamou você para viver isso. Deus chamou você para que, através da vida que você tem, você torne ela sobrenatural. O seu andar, o seu falar, o seu trabalhar, o seu agir, o seu comer, o seu se relacionar, tudo pode ter uma essência de divindade sendo expelida, sendo liberada através de você. Não é como meu marido diz, andar no Espírito não é andar flutuante, nem fazer cara comprida, como se você fosse um reles mortal, os outros fossem um reles mortal, e só você fosse o entendido. Isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito é você ter leveza, ter flexibilidade e abnegar-se de viver segundo a sua própria vontade e desejo, para seguir, fluir e obedecer às inclinações do Espírito Santo dentro do seu espírito. Cutuca a pessoa que está assim do seu lado e diga para ela assim: se solta. E aí esses dias, quer dizer, dias, semanas e meses, eu comecei a observar que algumas pessoas não estavam recebendo de Deus, exatamente por falta desse entendimento de que Deus não se amolda àquilo que está dentro da sua cabeça. Porque Deus, eu não sei se você sabe disso, mas se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Deus é Deus. E é por isso que Ele é Deus. Porque Ele é que manda. Ok? Porque se não fosse Ele, o soberano, o maior, o rei, o Senhor, Ele não receberia a classificação de Deus. Então nós precisamos entender que Deus não cabe na nossa cabeça. Mas nós cabemos dentro dele. Ele cabe dentro do nosso espírito, mas no nível de conhecimento e de pensamento, queridos, nossa mente nunca vai alcançar a totalidade do que está dentro da mente de Deus. A não ser quando nós chegarmos lá. Porque ele diz, por enquanto conheço em parte, mas depois vou conhecer como também sou conhecido. Então nós precisamos o quê? É confiar que aquilo que Deus nos inspira, que aquilo que Deus fala conosco, que aquilo que nós percebemos dentro de nós, que contraria a nossa mente humana, é Deus nos tirando da nossa área de conforto. Algumas pessoas dizem para mim assim, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Quem já alguma vez teve essa dúvida? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Eu vou te responder. Esse pensamento você teria sobre você mesmo ou para fazer alguma coisa? Seria normal você pensar nessas coisas? Se não for normal, com certeza o Espírito Santo está falando com você. O negócio hoje está punk, meu amigo. O negócio hoje vai pegar no empurrão. Mas vai pegar. Aleluia. Se esse pensamento você jamais teria, em sã consciência,
então Deus está dizendo alguma coisa com você, para você. E você já percebeu que às vezes, quando Deus começa a falar com você, seu coração começa a disparar, e a ponto de sair pela boca, e você começa a suar frio, e começa a se tremer, e você começa a dizer, meu Deus, sou eu ou é Deus, sou eu ou é Deus. Só o fato de você já estar nessa condição mostra que se você não, vamos dizer assim, por livre e espontânea vontade, você não teria esse pensamento, Deus está falando com você. Mas eu nunca fiz. Bem-vindo, sempre tem a primeira vez. Deus está querendo nos tirar da nossa área de conforto para que nós possamos provar do sobrenatural dele nessa terra. Não é na sua zona de conforto que você vai ver Deus. Deus está colocando espinhos debaixo da sua poupança. E você não vai conseguir mais permanecer inerte na posição que você possa se encontrar, de comodidade em alguma área da sua vida, porque chegou o tempo de crescermos, chegou o tempo de avançarmos, chegou o tempo de vermos coisas maiores e melhores que estão preparadas para nós. Aleluia. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou dizer mais de uma, só por causa disso. O foco aqui ainda é porque que algumas pessoas não estão recebendo de Deus. A primeira coisa que nós podemos dizer, porque que pessoas não estão recebendo de Deus, é porque elas não estão liberando a fé delas. Elas estão esperando que alguém ore, alguém faça, alguém declare, alguém supra. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque Deus colocou um nível de fé dentro de cada um de nós, que nos capacita a crermos naquilo que Deus diz. Que é para quê? Uma vez que Deus diz, essa fé que está dentro de mim e de você, vai liberar o envolvimento com aquela palavra, vai dizer, eu creio e agir à altura dela. Então isso é liberar fé, isso é andar por fé, é andar à altura do que Deus diz. Algumas pessoas não estão recebendo da parte de Deus porque elas não simplesmente estão liberando fé. Elas querem que as outras pessoas façam, mas elas mesmas não querem terem o envolvimento de fazer alguma coisa. A segunda coisa que nos impede de receber do Senhor, elas não estão recebendo, ou as pessoas não estão recebendo do Senhor porque estão limitando a forma de Deus agir e suprir as suas necessidades. Por exemplo, eu creio que eu vou ser curada se o pastor Augusto impor as mãos sobre mim. Mas e se Deus não quiser te curar através da imposição de mãos? Como é que fica? Eu creio que eu vou receber o batismo no Espírito Santo se eu sentir um arrepio descendo no meio das minhas costas. E se você não sentir? Você percebe que muitas vezes nós estamos tentando colocar Deus dentro da nossa caixinha de comodidade? Vocês estão comigo? Diz amém de vez em quando, só para eu saber que você realmente está acordado. Porque tem gente que tem uma habilidade sobrenatural de dormir com o olho aberto. Aleluia. Aleluia. Nós estamos tentando colocar Deus dentro de uma ação onde não vai ser requerido de nós sairmos da nossa área de conforto. Aleluia. Eu creio que Deus vai me suprir. Se Deus tocar no coração daquele irmão, Pai, toca, você tem os seus servos aqui no meio. Senhor, aleluia, eu creio que eles vão trazer a provisão que eu preciso. E se Deus quiser trazer de outra forma? Por exemplo, você trabalhando. Sabe, queridos, eu já limitei muito o Senhor na minha vida. E muitas vezes, quando a gente
não cumpre ou não estabelece as formas certas de Deus agir, a gente se frustra porque não acontece e a gente coloca a culpa em Deus. Mas, Senhor, eu criei. E por que não aconteceu? Porque você creu da forma errada. Ou creu naquele meio que não era o meio pelo qual Deus iria suprir. Seja finanças, seja na área de enfermidade, seja em qualquer área da sua vida ou da nossa vida. Às vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas se resume em receber um cheque de 1 milhão de euros. Ah, se eu recebesse um cheque de 1 milhão de euros, eu estava pronto, não precisava mais nada. Um cheque de 1 milhão de euros sem sabedoria vira papel, vira cinzas. Então, nem sempre a resposta da nossa vida está numa quantia de dinheiro que nós recebemos. Nós precisamos, querido, conhecer, saber. Nós precisamos aprender a discernir. Nós precisamos aprender a perceber. Nós precisamos aprender a nos ligar. Por quê? Porque se você conhece, se você sabe, se você adquire conhecimento, sabedoria, discernimento, entendimento, você vai saber a porta, você vai saber o lugar, você vai saber a maneira, você vai saber o tempo e nada vai limitar você. É isso que você precisa saber. E você não conhece, nem sabe, nem discerne, nem percebe andando na carne. Porque na carne a sua mente natural é limitada. Mas andando no Espírito você se abre para um mundo ilimitado de suprimento, de satisfação, de plenitude, de livramento. Ele é a bússola de Deus dentro de nós, que vai nos nortear, que vai nos conduzir para pastos verdejantes e águas de descanso. Aleluia. Então, para de limitar o Senhor dentro da maneira como Deus vai fazer com você. Deus faz como Ele quer, porque Ele ainda é Deus. Você só tem que crer e se submeter à direção de Deus para a sua vida. E a terceira, tem muito mais, mas eu coloquei 3 aqui por causa do assunto que nós vamos entrar. E a terceiro motivo pelo qual algumas pessoas não estão recebendo, é porque quando Deus revela a maneira que Ele quer alcançar você e suprir suas necessidades, se for estranho para você, você não entra. Agora, você sabia que não é porque uma coisa é estranha que ela não é de Deus? Atrás de mim. Que é isso? E eu quero ler um versículo em cima disso. E eu quero que você abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque está entre Gênesis e Apocalipse, ok? Abacuque, capítulo 2. Aleluia. Olha, se você não encontrou até agora, só escuta então. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz exatamente assim. Pois a terra... Qual é o lugar que você mora? Sabe que você está no planeta Terra? Mesmo que tenha um livro que diz que as mulheres são de Marte e os homens sejam de Vênus, nós estamos na Terra, ok? Esse é o lugar onde nós estamos morando. Então a Bíblia diz que a terra se encherá de quê?
do conhecimento da glória do Senhor. Olha só. Não é interessante que a Bíblia não diz que a terra se encherá da glória do Senhor? Está comigo? O versículo não está dizendo, não está dizendo, que a terra se encherá da glória do Senhor. Poderia? Poderia. Mas deixa eu te dizer por que a Bíblia diz do conhecimento da glória. Porque se não houver o conhecimento, a glória poderia estar presente e nós não saberíamos discernir ela. Está comigo? Vou dar um exemplo em relação a isso. Quantos sabem desde quando... Vamos lá, Rui. Vamos ver aí. Se você estudou essa parte na escola. Quantos sabem desde quando a eletricidade está na Terra? Tem certeza? Tem? Quantos concordam que a eletricidade está desde sempre na Terra, desde que ela foi criada? Alguns estão assim. Deixa eu te falar uma coisa. A eletricidade está desde que Deus criou a Terra. Agora, só a partir do século 17 é que houveram os primeiros indícios do descobrimento da eletricidade. Eu fiz a lição de casa. Você está entendendo? A eletricidade existe desde que a Terra é terra. Desde que Deus criou tudo. Mas isso não significa que em todo esse tempo ela estava percebida, desfrutada, provada. Só no século 17. Amado, se for olhar do século 17 para trás, tem um bom tempo. Não é? Da mesma forma, isso mostra o que Deus está falando aqui. Por que ele não escreveu que a terra se encheria da glória do Senhor? Porque a terra, se fosse se encher da glória do Senhor, assim como a eletricidade, ela já está aqui. Mas ela não seria distinguida. Ela não seria provada. Ela não seria discernida. O conhecimento é o primeiro passo para você desfrutar da glória que Deus está para revelar sobre a terra. Conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, aquilo que existe se torna inexistente para nós. É como se não existisse. Quem aqui já encontrou dinheiro na roupa? Ou dentro de alguma gaveta, que você não tinha nem... Sabe? Mas sabe que em algum momento da sua vida você precisava daquele dinheiro, mas foi privado daquilo que você precisava fazer com aquele dinheiro porque você não sabia da existência dele. Quando você não tem conhecimento de algo, aquele algo, mesmo sendo 100% verdade e real, ele é inexistente para você. É por isso que a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você precisa não é de uma coisa, o que você precisa é de conhecimento. Conhecimento.
Conhecimento de quê? Conhecimento de que Deus é bom. Conhecimento de que Deus já te fez prosperar. Conhecimento de que Ele é teu Pai. Conhecimento de que Ele é o Senhor da sua vida. Conhecimento de que você é a justiça de Deus. Conhecimento de que não é Deus que está pesando a mão, trazendo desgraça sobre a sua vida. Conhecimento de que quem rouba, mata e destrói é de Satanás, mas Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Assim como também conhecimento da glória do Senhor. Conhecimento de que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós andemos no Espírito, vivamos no Espírito, sejamos guiados pelo Espírito, para que possamos entrar pelas portas que só o Espírito pode abrir. Aleluia! Conhecimento. Assim como precisamos ter conhecimento sobre todas essas coisas, precisamos ter conhecimento sobre o mover de Deus. Sobre como a glória se manifesta. Sobre como ativar ela. Sobre como nos comportarmos diante das coisas do Espírito. Por quê? Porque assim como a eletricidade, se nós não ligarmos os fios certos com os condutores certos, ela vai dar curto-circuito. E dar curto-circuito não é legal. Muitas pessoas, na hora de receberem de Deus, ou na hora de desfrutarem de algo, elas estão utilizando o condutor errado para haver a liberação daquilo. Então dá curto-circuito. Não processa, não completa. A energia, a provisão, não faz aquilo que ela foi enviada para fazer. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter conhecimento dessas coisas para que nós possamos desfrutar de uma plenitude ainda maior de Deus no nosso meio. Amém. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Então Abacuque 2,14 diz: pois a terra se encherá, glória a Deus. Deus não está limitando conhecimento para ninguém. Pelo contrário, nesses últimos dias é que vai ver cada vez mais revelação do conhecimento da glória de Deus, sobre quem Deus é, sobre a glória, sobre a unção, sobre o poder, sobre o sobrenatural, sobre a provisão, sobre a graça, sobre a alegria, porque isso faz parte da glória de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum ímpio, o mundo não vai desejar uma vida, a nossa vida, se a nossa vida está pior do que a deles. Ou pelo menos no mesmo patamar. Eles se movem pelo que vê, aí você se move pelo que vê, ele vai dizer: eu trocar um pelo outro, eu não quero. Estou bem aqui, porque aqui pelo menos eu já conheço minha área. Nós precisamos ter o conhecimento para nós elevarmos o nosso padrão de vida. Pois a terra se encherá do conhecimento. Agora, esse conhecimento é o quê? É descobrir, perceber, distinguir, discernir. Esse conhecimento não é dizer assim: ah, glória de Deus, já ouvi falar. É entender. É saber como funciona. É saber como se mover. É saber também como mover ela. Porque algumas pessoas vivem ao Deus dará, ao destino. Se Deus quiser, Ele faz. Mas existem aqueles que estão adquirindo o conhecimento da glória. O conhecimento da vontade de Deus. Eles estão dizendo: eu vou entrar. Eu vou tocar. Eu vou liberar. É uma ação minha, porque Deus já quis. Eu quero ver quem é que vai entrar primeiro. Tem aqueles que vão ficar olhando, porque estão esperando Deus fazer. E tem aqueles que já entenderam que Deus já fez. Agora eu vou mergulhar, eu vou fechar o guarda-chuva, eu vou deixar me molhar pelas águas do Espírito. Conhecimento da glória, da honra,
abundância, esplendor, peso, dignidade, tudo isso faz parte da glória do Senhor. Peso. Aleluia. Agora, como é que nós podemos entender como nos mover se a gente não entende como operar nessas coisas? Eu quero falar sobre duas reações, dois tipos de reações que podemos ter quando nós estamos expostos à unção de Deus. Existem algumas coisas que, por nós não compreendermos que acontece conosco ou com outras pessoas, nós podemos colocar barreiras para Deus nos alcançar na nossa necessidade ou para nós entrarmos naquilo que Deus está fazendo ou até mesmo receber de Deus da maneira como Ele quer nos dar. A primeira coisa que precisamos entender é que, deixa eu dar o exemplo da eletricidade novamente. A eletricidade é o poder de Deus no natural. Vocês concordam que a eletricidade é um poder? E bem poderoso, vamos dizer assim. Não é? Para a eletricidade executar o seu propósito, ela precisa de quê? De condutores. Que possam o quê? Transportá-la. Conduzi-la. Agora, não pode ser qualquer condutor. Tem que ser o metal certo, não é isso, Rui? E geralmente são fios de cobre, não é isso? Se eu usar outro metal, ou uma coisa que seja fora daquilo que serve de condução, o poder continua existindo, o poder continua disponível, mas ele não vai fluir para executar, presta atenção, aquilo que ele foi designado para fazer. Estão comigo? Então eu preciso de quê? Do condutor certo. Amém? Você acha que essa atitude, se você quiser, você faz. Você acha que é um condutor certo? Não está havendo conexão de nada aqui. Tudo aquilo que nos priva de fazer uma conexão ou de liberar uma ação, não traz a liga para que algo seja liberado. Tá tudo bem? Então, alguns domingos atrás eu falei sobre que nós éramos ungidos. Quem lembra disso? Então, alguns condutores da unção, quais são eles? Eu não vou pegar e abrir todas as referências, porque eu quero chegar em outro ponto. Lenços, vestes, tecidos, pode ser um desses condutores. Nós vemos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que ela tocou aonde? Nas vestes de Jesus. Amém? Nós vemos outro exemplo, que a Bíblia fala em Atos, que até mesmo roupas, aventais de Paulo eram levados para os enfermos. E eles eram curados. Amém? Então, tecidos pode ser um condutor. De quê? Da unção. Outro condutor, o próprio homem. Você é uma hidrelétrica em pessoa. Eu falei de que as mãos, a Bíblia fala que Jesus tocou, ou que Jesus impôs-lhe as mãos, os discípulos, os apóstolos. Então, quando eu imponho as mãos, você pode pensar que você olha para a sua mão, você vê pele, osso, você não vê o osso, mas você sabe que dentro tem ossos, carne. Mas quando você anda com a consciência de que você tem o poder dentro de você, quando você impõe as mãos sobre alguém consciente disso, você pode estar vendo sua mão natural, mas espiritualmente está sendo liberado poder
através do seu corpo, através das suas mãos. Amém? Falei sobre os ossos de Eliseu. Que mesmo quando morremos, o que é nosso está guardado, querido. Está preservado. Quantos testemunhos de ubandistas, de macumbeiro, de bruxo, que foi pegar e desenterrar crente para fazer trabalho, e o Satanás apareceu e disse, epa, esse aí você não pode tocar não. Morto já. Amado, se Satanás não toca com você não, com a pessoa morta, imagina com você vivo. Você está com medo de macumba e ele está com medo de você. Porque quando ele quer fazer trabalho com um crente morto, ele não pode, por quê? Porque você vivo ou morto, tudo que é seu, tudo que lhe pertence, é propriedade exclusiva de Deus. Você não deixa de pertencer ao Senhor porque morre. Aleluia. Então, se morto você tem valor, até os seus ossos têm valor, imagina você vivo. Imagina a raiva que o diabo tem de mim e de você. Não posso tocar, que raiva. Ele só toca em quem não tem conhecimento de quem é. Porque tudo começa do princípio de conhecimento. Então, nosso corpo, eu creio que vai chegar tempo de você andar tão consciente da presença de Deus dentro de você, que quem tocar em você, mesmo sem você estar orando por ninguém, só quem tocar em você, vai ser curado, vai ser liberto. Eu desejo isso para mim. A sombra de Pedro passava e curava. Não era nem ele mesmo, era a sombra dele. Você já imaginou isso? Meu Deus do céu, irmãos. Eu não sei se você já chegou nesse nível, eu ainda não cheguei. Mas, amados, imagina você andar no meio da rua e tiver um coxo na calçada e você simplesmente está andando para ir para o trabalho e a sua sombra bater nele e ele dá um pulo daquela calçada completamente curado. Tem gente que está me olhando assim. Isso é conhecimento também da glória. Porque enquanto for estranho para você, não vai acontecer. Eu vou dizer de novo. Enquanto as coisas de Deus forem estranhas para você, você não vai provar delas. Às vezes acontece alguma coisa aqui na igreja, ou às vezes você ouve alguma coisa que foi dito por alguém, que Deus se moveu assim, não sei o que, e você fica... Não acredito nisso, não. Não se preocupe, isso não vai acontecer com você. Ou você passa a ser a próxima vítima de Deus. Porque eu já contei aqui uma história, não sei se vocês lembram, que eu criticava um determinado ministro porque ele se tremia quando estava debaixo da unção, e eu fiz pior. Então, cuidado, não critique o que você não conhece. Porque passa a apontar uma seta de neon celestial para a sua cabeça, para você se tornar a próxima vítima daquilo ali. Cuidado. Então, nós também somos condutores da presença. Quer ver um outro condutor da presença? Uma atmosfera de louvor e adoração. Queridos, nós estamos entrando em níveis cada vez mais profundos de adoração. Mas isso não pode ser apenas adoração coletiva, tem que ser também uma vida de adoração pessoal. Porque quando você começar a desenvolver uma vida de adoração a Deus pessoal, você vai conectar, fazer o link para a glória de Deus se manifestar onde você estiver. Por quê? Porque Salmos diz que Deus habita
no meio dos louvores do seu povo. Quando você começa a adorar o Senhor de todo o seu coração, você preparou o condutor perfeito para a glória de Deus ser liberada. Por isso que você não pode olhar para o momento de louvor e adoração na igreja como uma parte de entretenimento. Existe tanto poder disponível quando nós adoramos conscientes. Quando nós nos rendemos e nos quebrantamos diante do Senhor. Quando nós não nos olhamos para as pessoas como elas estão, nem... eu não estou com vontade de levantar a mão, estou cansado. Para, amados, aproveita aquela oportunidade. Faz o seu melhor para que a glória de Deus possa vir para você e ministrar naquilo que você precisa. Amém. Um outro condutor é a palavra inspirada. Quando nós estamos ministrando debaixo da inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque não é uma coisa programada da nossa cabeça. Nós podemos ensinar, podemos fazer um estudo sobre algo, mas sabe quando nós estamos pregando debaixo da inspiração de Deus, é Deus usando a nossa boca para trazer a mensagem que o povo precisa ouvir. E a pregação inspirada é igual ao espírito de profecia. A profecia não é só quando alguém pronto, o pastor hoje à noite profetizou. Assim diz o Senhor. Isso é a profecia. O que é a profecia? É uma expressão vocal inspirada por Deus. Não é pela cabeça de quem está profetizando. Não é um anúncio porque está sabendo de alguma coisa no meio da igreja. E quer dar um recado. É uma expressão vocal inspirada por Deus numa língua conhecida. E hoje aqui a língua conhecida é português. Mesmo que tenham pessoas aqui que possam falar inglês, espanhol e outras línguas aí. Mas a língua que é comum a todos aqui é o português. Então, Deus não iria falar chinês. Ok? Então, na hora que ele começou a falar debaixo da inspiração do Espírito Santo, isso é chamado de profecia. Mas a profecia também é uma pregação debaixo da inspiração. E você muitas vezes perde o peso daquela palavra, porque o pregador não parou para dizer, assim diz o Senhor. Você está comigo? Sabe, meu irmão, a gente precisa parar de colocar o Espírito Santo dentro de caixinha e de se mover pelas emoções. Porque muitos abusos hoje dentro da igreja existem porque o povo não sabe discernir as coisas pelo Espírito. Aí, às vezes, a pessoa que quer profetizar, ou quer dizer que está sendo usado, ou que está falando pela boca de Deus, faz um monte de coisa, de rebuliço, para poder chamar a atenção do povo. Inclusive, mudar a voz. Assim diz o Senhor. Você já imaginou eu profetizando desse jeito? Que coisa ridícula. Eu não estou criticando igreja nenhuma, mas eu estou falando a respeito de ações equivocadas que não trazem as pessoas para o conhecimento correto da coisa. Porque se eu estou acostumando as pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa que não está no script para poder elas olharem para mim, eu estou trazendo a palavra errada para elas. Por quê? Porque como ministro do Evangelho, nós temos a responsabilidade de amadurecer você para andar no Espírito. E a Bíblia diz que aquele que anda no Espírito discerne todas as coisas. Não é discerne umas e as outras ficam, não sei. Porque ou você anda no Espírito, ou você não anda no Espírito. Não tem meio termo.
Não, pastora, metade de mim está na carne, metade de mim está no espírito. Metade do meu cérebro está no espírito, metade do meu cérebro está na carne. Não. Ou você está no espírito ou você está na carne. Se Deus quiser que eu me mova no espírito de profecia, não para pregar, mas para trazer uma mensagem para a edificação da igreja, nesse aspecto. E Ele quer me usar. Ele sabe que eu sou mulher, em primeiro lugar. Sim, porque se Ele sabe que eu sou mulher, e Ele sabe o timbre de voz que eu tenho, eu não preciso mudar o meu timbre de voz. Porque se Deus quisesse usar um timbre de voz mais grave, Ele usaria uma pessoa que tivesse o timbre de voz grave. Simples assim. Nós vamos entrar. Foi o que eu disse? Eu vou dizer de novo. Nós vamos entrar nesse nível, onde nós vamos discernir as coisas, mesmo que esteja todo mundo de olho fechado, a gente vai perceber claramente o que Deus está fazendo. Amém? Então comece a treinar o seu espírito e a sua alma e a sua carne para se submeter e obedecer o espírito que está dentro de você. Porque se você acha que o Espírito de Deus vai tomar você e lhe possuir, ele não é assim. Quem faz isso é Satanás. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Cavalheiro. E o quinto condutor, para a manifestação da presença de Deus, se chama, e talvez seja uma das coisas que o diabo mais queira destruir, que se chama unidade. Unidade. Não precisa abrir sua Bíblia, porque a gente precisa avançar. Salmo 133 diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E aí ele compara a união, ou a unidade, a duas coisas. Ele diz, a união é como? Como o quê? Óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, até a orla das suas vestes. Óleo é um símbolo para unção. Então Deus está dizendo, e eu quero abrir um parêntese, o Salmo 133, desde que eu me entendo de gente, era o salmo que se lia na abertura do culto. Para todo mundo cantar música de confraternização. Só que existem verdades tão poderosas nesse salmo. Ele diz que a unidade é como unção poderosa no nosso meio. É como óleo precioso. Agora que começa aonde? Da cabeça. Então, quanto mais ungidos, quanto mais inspirados, quanto mais estivermos sendo providos de oração, e quanto mais cheios estivermos, mais vocês são beneficiados, porque a unção vem sobre nós, desce por nós e pega todo o corpo do qual estão debaixo da autoridade. É por isso que quando você está em rebeldia, você está fora do alcance da unção, ou da influência de Deus sobre a sua vida. Está comigo? E aí você não sabe por que as coisas não estão andando. Você não sabe por que isso ou aquilo acontece, ou aparece de vez em quando. Por quê? Porque a submissão e a unidade é um guarda-chuva celestial de proteção, de preservação, de segurança de Deus sobre as nossas vidas.
E ele compara a unidade a outra coisa. Ele diz, primeiro ele compara a unção. E segundo ele compara a quê? Ao orvalho. Ele diz, é como orvalho de Hermon. Sabe do que isso está falando? Que onde existe unidade, existe poder. E onde existe unidade, existe refrigério. Quando você fala, quando você dissemina, quando você resiste, você está trazendo dano para você mesmo. Está comigo? Então vamos deixar com que esses condutores se levantem dentro de nós, no nosso meio. Para quê? Para que a unção de Deus, que é o poder de Deus no sobrenatural, alcance o propósito. Atinja o objetivo. Qual é o propósito da eletricidade nesse lugar? Manifestar a luz, manifestar o som, aquecer. Qual é o propósito da unção de Deus nesse lugar? Restaurar, curar, libertar, consolar, apacentar, corrigir, ensinar, revelar. Amados, para de achar que a responsabilidade de um culto está só sobre o ministro. A responsabilidade de um culto. Porque, queridos, não só tem um fio para manifestar tudo isso. Se você olhar, você vai ver quantos fios nós temos aqui. E cada um aciona uma coisa. A minha responsabilidade e a responsabilidade de Augusto é uma. Mas você também tem uma responsabilidade. E se você for o fio de trazer o calor e você não está sendo um condutor da presença, alguém vai passar frio. Porque você não quis se dispor para ser o condutor de Deus. Está comigo? Ah, mas porque o pastor ou a pastora não estava sensível para ministrar isso aqui. Aí eu te pergunto, você estava? E você está? Ou você está pensando já quando você já está em casa, já está deitado na sua cama? Eu acho que já está, porque eu não ouvi ninguém. Não é sério? Se a pessoa que está do seu lado precisasse de você, e quando eu falo precisar, não é você chegar e dizer assim, está precisando de alguma coisa? É você ter a sensibilidade de perceber pelo Espírito a necessidade que precisa ser suprida pelo Espírito. Não percebi não. Orou hoje? Não, porque pastor, eu só oro antes de dormir. Eu digo, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu cachorro, pelo meu gatinho. Obrigado, Senhor, pelo um sono abençoado. Em nome de Jesus, amém. Ah, obrigado pelo meu marido, porque eu creio que ele vai chegar logo. Isso foi uma indireta para as solteiras. Esse tipo de oração não traz sensibilidade a você. A sensibilidade traz ou vem pela uma vida praticando. Ação contínua, praticando oração em línguas, meditação na palavra, louvor e adoração.
E não é ficar cantando os corinhos, não. É cantar do seu espírito. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você está entendendo? Amém? Aleluia. Porque quando nós andamos assim, nós vamos estar perceptíveis às necessidades que nos cercam. E nós vamos poder suprir elas pelo Espírito. Porque aquilo tem necessidades que não é o dinheiro, nem é o abraço. É aquilo que vai nascer do Espírito, de você para a vida daquela pessoa. Amém? Então vamos ficar, queridos, ligados. Por quê? Porque a unção está disponível. Assim como a eletricidade está disponível. E se está disponível, não está disponível simplesmente para enfeitar. Está disponível para ser usado para um fim proveitoso. Não é simplesmente, não limite a unção do Espírito a um arrepio. Amém? Para encerrar, eu quero só dizer uma coisa bem rapidinho. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque teria muita coisa para falar e a gente não tem tempo. Existem 2 tipos de reações que nós podemos ter à unção do Espírito. 2. São reações involuntárias. Diga, reações involuntárias. Quando eu digo que uma coisa é involuntário, é que aquilo não depende de mim. É uma ação que eu não faço pela fé. Não é a minha vontade, não está envolvido o meu querer. Eu vou fazer isso. É involuntário. E que reações são essas? Vou dizer algumas e depois, em outra oportunidade, a gente pode ministrar sobre isso. Cair no Espírito é uma reação involuntária. Quem aqui já viu uma pessoa caindo debaixo do poder? Tem gente que acha que isso não existe. E tem gente que acha que isso é coisa de Satanás. A diferença é que quando você cai pelo Espírito de Deus, você pode cair sem ninguém lhe segurar e você não se machuca. E que quando o diabo derruba alguém, ele sai todo estrupiado, quebrado, cortado e machucado. É só essa diferença, para começar. Agora, algumas pessoas se surpreendem quando vê alguém caindo no Espírito. Irmãos, imagina quando você começar a ver Deus levantando pelo Espírito. Ezequiel foi levantado pelo Espírito. E vou te dar outro exemplo. Quando Jesus chegou na frente do túmulo onde estava Lázaro, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que Lázaro estava atado dos pés à cabeça. E Jesus disse, Lázaro! Vem cá, lindão de Jesus, vem cá, amigão. Como é que você acha que Lázaro saiu dali? Não, ele se desenrolou. Não, porque a Bíblia diz que ele sai e depois Jesus diz, agora desate ele. Ele não saiu andando não, meu irmão, porque ele estava todo atado, ligado de ataduras, porque era a forma deles serem enterrados, sepultados. Tem gente que está dizendo assim, rapaz, isso é estranho. Cuidado para você não colocar barreira dizendo que uma coisa é estranha. Pode acontecer com você. Você está dizendo que eu vou morrer? Não, eu posso dizer que você vai ficar duro e a unção de Deus vai te levar, vai te trazer e você vai pagar o maior mico. Ah, eu não acredito nessa história de cair no poder. Quando foram prender Jesus, ímpios, quando foram prender Jesus, os guardas chegaram e disseram assim, cadê o Jesus aí? Aonde está não sei o que? Ele fez,
Eu sou. Ele nem disse, eu sou Jesus. Ele disse, eu sou. Agora, deixa eu te falar. Eu sou era uma expressão que era Deus que usava para se revelar. Imagina, ele só disse, eu sou. E disse que os soldados caíram como mortos. Imagina quando alguém do mundo tentar fazer alguma coisa contra você. E chega, cadê fulano? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você quer falar com quem? Comigo? Eu estou aqui. A pessoa... Você só anda no que você crê. Não cai no espírito pela fé. É uma reação involuntária. Ou seja, o poder vem e você, puf. Você não pensa. Quando você pensa, você já está se levantando. Deixa eu te dizer uma coisa. No início da igreja lá em Campina Grande. Eita, eu disse o lugar, ó. Fazer que nem o pastor. Zis, zaz, zus. Em algum lugar por aí. As pessoas começaram, o poder de Deus vinha. O pastor Bud começava a orar pelo povo, o povo puf no chão. E tinha umas meninas solteiras que estavam interessadas em certos diáconos solteiros. Porque a gente tinha diáconos que eram solteiros na época. E essas moças, quase toda vez que tinha apelo, e fila de oração lá na frente, elas estavam lá. E aí, o que era que elas faziam? Elas tentavam se colocar na fila de uma forma para ver quem era o diácono que estava atrás. Então, na hora que o pregador ia se aproximando, elas davam uma olhadinha assim para se certificar. E quando o pregador impunha as mãos, ela fazia... E caíam na unção. Ou melhor, não era unção. Até que um dia, o pastor Bud percebeu e disse assim, não quero nenhum diácono atrás de ninguém hoje. E naquele dia ninguém caiu. E outra vez... Tinha umas senhoras, umas velhinhas. Elas não estavam entendendo muito aquilo, porque aquilo era novo para elas. E o pastor Bud fez um apelo lá e foi muita gente para a fila de cura. E ele estava orando. E muitas pessoas começaram a cair. E essas velhinhas pegaram, eu estava atrás e eu vi. Essas velhinhas começaram a fazer assim. E o pregador veio se aproximando. Eram duas amigas. E quando o pastor chegou na frente dela, ele orou por ela, ela olhou para trás, ela se sentou no chão e se estirou. Porque ela pensou, está todo mundo caindo. Então eu acho que um pré-requisito para receber é cair também. Só que eu não vou cair. É melhor me deitar para não me machucar. E a amiga dela que estava do lado já ia fazer a mesma coisa. E o diácono pegou no braço dela e fez, não precisa não. Ela, não, mas aí apontou assim. Não faz isso, ok? Você não vai dizer, agora eu vou cair pela fé. Não faça isso. O cair no espírito é uma reação involuntária do nosso corpo ao poder de Deus. Quem aqui já levou um choque? Quem aqui já levou vários choques? Quem aqui, nesses vários choques que já levaram, levou choques de vários tipos de intensidade e maneiras? Quem aqui já caiu por causa de um choque?
Eu já fui jogada por causa de um choque. E tudo culpa da mamadinha. Ela mandou ligar um negócio no chuveiro. E o chuveiro estava com o fio lá errado. E a gente não sabia. E eu fui entrar para tomar banho. E na hora que eu toquei na torneira, eu levei uma descarga. E eu caí, eu fui jogada contra a parede. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o poder natural da eletricidade te derruba, imagina quando você toca no poder sobrenatural de Deus, da unção. Quem aqui, quando já levou um choque, chorou? Você chorou porque você tocou na eletricidade. Agora imagina quando você toca na presença ou na unção. Então chorar, rir. Quem aqui já riu por causa do choque? Eu já. Por quê? Porque mexe com o sistema nervoso. A descarga que você sofre pode ativar o seu sistema nervoso e você começar a rir. As reações, querido, que você pode ter quando você leva um choque, você também pode ter quando você toca na unção do Espírito. Amém? Então, essas coisas como cair no Espírito, levantar, ficar mudo. Ficar mudo? Zacarias ficou mudo. Porque por incredulidade não acreditou na palavra do anjo. Cuidado com a sua incredulidade, viu? Qualquer dia chegar aqui, como se fosse assim, pastor, ora aqui, ora aqui. Não. A gente não ora, não. Porque se for incredulidade, quando você sair da incredulidade, sua voz volta. Fica mudo. Cego. O pastor já ministrou aqui sobre aquele homem que estava interferindo na pregação de Paulo. E Paulo diz, ô filho de Satanás, cheio de toda ira, tu vai ficar cego, desgraça. Para tu aprender a não se meter nas coisas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nos Estados Unidos, tem muitos programas, tem muitas emissoras de TV que ficam tentando transformar avivamentos, conferências de cura em charlatanismo. E existe também muita gente picareta para receber dinheiro e ofertas, se fazendo passar por mensageiros de Deus, evangelistas. Mas teve um homem de Deus, literalmente e legítimo, um evangelista de Deus muito usado em curas. E uma determinada emissora de televisão quis investigar esse homem porque acreditava que ele era um charlatão. E eles pegaram e enviaram, isso é verdade, isso foi verídico, isso é uma história que uma amiga minha americana, uma ministra, amiga minha americana me contou. Esse repórter foi disfarçado em cego. Em cego. E ele iria se passar por cego, alguém levaria ele na hora que o ministro chamasse lá na frente. E na hora que o ministro chegasse, porque ele vinha na frente de cada pessoa e perguntava, qual é o seu problema? E a pessoa dizia o problema e ele orava por aquela situação. E muitas pessoas eram curadas ali mesmo. E esse homem, esse repórter disfarçado em cego, foi conduzido para a fila de oração. E esse evangelista veio orando, e quando chegou na frente dele, o evangelista perguntou, qual é o seu problema? E ele disse, eu sou cego. E ele disse, você é cego? Ele disse, sim, eu sou cego. E ele disse de novo, você é cego? Ele disse, sim, eu sou cego. E ele disse, então assim seja. E ele ficou cego na hora. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nós falamos essas coisas com uma certa
tom de brincadeira, nós rimos, nós damos exemplos nas ministrações. Mas sabe o que é que nós estamos fazendo, queridos? Nós estamos afofando, preparando o seu coração. Nós estamos trazendo conhecimento para vocês. Nós estamos preparando vocês para coisas que Deus vai manifestar nesses últimos tempos. Nós não vamos ser pegos desprevenidos quando as unções de Deus dos últimos dias começarem a ser liberadas de uma maneira mais intensa sobre a igreja. Sabe por quê? Muitas orações sobre Senhor, envie sua glória ainda não foram respondidas. Porque a glória carrega nela a santidade de Deus. E se a glória de Deus se manifestasse na igreja como ela está hoje, muitas pessoas cairiam mortas. Não porque Deus mata, mas por causa da santidade que a glória carrega. O que nós estamos fazendo aqui toda sexta e todo domingo é o quê? É abrir a porta do conhecimento para você. É dizer para você, prepare-se. É dizendo para você, pare de ser resistente, pare de andar na carne, pare de ficar resistindo. Ajuste a sua vida, alinhe-se à palavra de Deus, se envolva com a palavra, fica sério com Deus, porque vai chegar um tempo que a igreja não vai ser o prédio onde os crentes se reúnem. A igreja somos nós, queridos. E a igreja não vai conseguir se comportar dentro de um prédio. Ela vai sair pelas ruas. Ela vai sair por todos os lugares. Por quê? Porque vai chegar o ponto que nós vamos estar desfrutando de tanta glória de Deus, de tanta presença de Deus, que essas coisas não vão ser uma eventualidade. Elas vão ser uma realidade aonde nós estivermos. Não ache que é tão difícil assim. Porque tudo que Deus precisa é de um coração que creia e que esteja disponível. Aleluia. Se eu puder te chocar, eu vou te chocar. Porque a gente só choca-se com o que é estranho a primeira ou segunda ou talvez terceira vez. Mas chega uma hora que isso não vai te chocar mais. Por quê? Porque a palavra de Deus vai renovando seu entendimento, vai lavando você por dentro, ao ponto de isso não ser mais algo tão estranho para você. E você começar a se ver como um dos condutores da glória de Deus nessa terra. Vai ter dias nesse lugar. E quando eu falo nesse lugar, não é só nesse prédio onde nós estamos, porque isso vai nos acompanhar em qualquer prédio que nós estivermos. Porque não é o prédio, são as pessoas. Vai chegar tempo que só vamos começar com o nosso entendimento. Porque vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai dizer, dá licença. Já falou demais. Sabe por que a gente ainda está falando muito? Porque precisa se afofar com mais rapidez. Trazer instruções, trazer esclarecimento, trazer conhecimento para que a gente possa entrar mais rápido. A gente não fica pegando no pé de vocês para ouvirem ministrações, para lerem a palavra, para orar em línguas, porque a gente quer estabelecer uma tirania, uma ditadura, não. É para que a gente possa acelerar o processo de amadurecimento da nossa vida, para que Deus possa nos usar como canais da sua glória nessa terra. O comum para nós vai ser o que nós hoje chamamos de sobrenatural. 2, amém. 3, 4. Eu vou dizer de novo. O comum para nós vai ser o que nós ainda estamos chamando de sobrenatural.
Porque vai chegar o tempo, e não vai tardar, que o sobrenatural de Deus vai ser comum. Não porque vai ser tratado com desdém, mas porque vai ser o nosso normal. Consciente da presença. Aonde você chega, Deus chega. E eu vou te dizer, se uma caixa de madeira que carregava a presença de Deus pousou num tempo, numa casa de um homem, que estava tudo dando para trás, e o tempo que ela ficou na casa de Obed-Edom, tudo prosperou, tudo foi transformado. Imagina você de carne e osso, carregando a própria pessoa de Deus, chegando nos lugares. Você é a arca de Deus, hoje, aqui nesta terra. Por isso que o diabo fica, tu não é nada, tu não presta para nada, tu não vale nada. Porque enquanto você tiver com essa mentalidade, você não vai despertar dentro de você a mentalidade de quem Deus te fez para andar aqui nesta terra. Você é a habitação a habitação. Tem crente que ainda hoje acha que se errou, Deus subiu. Aí quando obedece, Deus desce. Aí quando erra de novo, Deus sai de novo. E Deus é ioiô, é? É ioiô que fala, aquele negócio que fica subindo e descendo assim? Eu ficaria tonta se fizesse isso pelo menos 3 vezes assim. Querido, você só se arrepende, você só se quebranta, você só muda porque Ele não sai de dentro de você. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te larga, Ele está com você, debaixo d'água, em cima da água, dormindo, acordado, em pé ou deitado, porque nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você rindo, Ele está dentro de você. Você de cara fechada, Ele está dentro de você. Ele prefere que você ria. Porque se você ri, você mostra a alegria que também já está dentro de você. A presença dEle. A presença dEle. Oh gosh. Jesus. A presença de Deus. Sabe que às vezes a gente não valoriza porque a gente não pagou o preço para ter. Porque aquilo que é caro, a gente não deixa ninguém chegar perto. Trata com diferença. Trata com carinho, com cuidado, com atenção. Protege, faz a manutenção certa. Você já viu o homem quando compra um carro, ou nem que seja uma bicicleta? Ele, a primeira bicicleta que ele ganhou num dia de chuva. Aí ele pegava, ia para dentro de casa, aí parava um pouquinho mais, que ele estava tão assim para andar de bicicleta, que ele ia, andava na chuva mesmo, mas daqui a pouco corria para dentro de casa, enxugava ela todinha, negocinho por negocinho. Aí daqui a pouco ficava naquele, não, eu quero andar. Aí ia andar de novo, aí daqui a pouco vinha, aí enxugava todinha de novo. Quando a gente sabe, e olha que ele esperou quantos anos pela bicicleta? A mãe, os pais disseram que ia dar quando ele tinha 7 anos, e só foi ganhar quando tinha o quê? Quase que era Abraão. É. E não foi nem de presente assim, ele trabalhou para ganhar ela. 7 anos. Você sabe que por causa disso que você carrega.
Pessoas peregrinaram, pessoas sofreram, pessoas até foram mortas. E elas não conseguiram, e nós temos o privilégio. Às vezes tem pessoas que se acham menores do que Moisés, tadinho. Moisés. Sabia que você é maior do que Moisés? Que absurdo, que heresia. Moisés abriu mão de tudo que ele tinha, desejando aquilo que nós temos hoje. E olha o relacionamento que Moisés teve com Deus. Porque ninguém teve revelação de Deus. Quando eu digo revelação, Deus não se mostrou para ninguém como ele se mostrou para Moisés. E Moisés não tinha o que nós temos. A gente tem o que ele desejou. E às vezes a gente não considera. Às vezes a gente considera quando sente um arrepio. Mas ele está todos os dias diante de você. Acorda com você. Dorme com você. Anda com você. Está junto com você. Todos os dias, todo o tempo da sua vida. Você, com as suas dúvidas, com seus questionamentos, com seus conflitos. E você não para conversar com ele. E ele é a resposta. Ele é o guia a toda a verdade. Carrega fardos e ele está dizendo, deixa eu levar. A gente precisa começar a considerar a presença de Deus em nós. Amém. Aleluia. Eu só quero chegar ao ponto que a gente treine vocês. A palavra é treinar? É treinar sim. Porque treinar significa que quando você está tão consciente do que você tem que fazer, você não precisa de muita coisa. Você percebe uma coisa, você já começa a fazer. Agir certo. Qual é o condutor, Senhor, que você quer hoje? Eu louvor, então vamos adorar a Deus de todo o coração. A unidade. Imagina se com um já se manifesta tanta coisa, imagina se a gente liberar todos. Há tanto poder nessa sala hoje. Aonde? Para de olhar para cima. E olha para dentro de você. Tem alguém aqui que está com alguma dor ou enfermidade? Levante sua mão. Que queira oração. Todos? Você? Você, Rui? Tem mais alguém? Helena? Quem mais? Vocês podem ficar em pé? Quem levantou a mão? Só quem levantou a mão. Quem precisa de oração? Isso. Aleluia. Eu quero que vocês que estão em pé, fechem os olhos. E agora eu vou pedir para quem crê nesse poder que você carrega, você se levante e vá até um deles. Agora não impõe as mãos logo não, fique de frente para eles. Não toque não. Fábio, pessoal do louvor, pode subir? Eu quero que você não toque na pessoa ainda. Eu quero que você, que vai impor as mãos sobre a pessoa, eu quero que você comece a levantar dentro de você a consciência. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos.
A própria presença de Deus está dentro de mim. Eu quero que você levante essa consciência agora dentro de você. E eu quero que você pense naquilo que eu falei. O seu corpo é um condutor. Então, nesse exato momento, você vai começar a imaginar, a liberar a fé. Você pode olhar para a sua mão e ver pele, ossos e carne. Mas na hora que você tocar nessas pessoas, a sua mão vai ser um veículo de liberação da unção que está sobre você. E vocês que vão receber, só libera a fé na unção que vai ser liberada. Porque essa unção não vai apenas trazer cura, mas vai também trazer refrigério. Pesos que estavam sobre os ombros, cansaço, forças renovadas, coisas sendo despertadas. Aleluia. A igreja pode orar em línguas. Lembre-se, você é um condutor. Você é um condutor. Continua. Você é um condutor. Você é um condutor. A unção já está disponível nesse lugar. Continua salmodiando ao Senhor em outras línguas. É tão diferente. É tão diferente quando nós envolvemos Ele. Ele já está pegando junto com você. Você já não está nisso sozinho mais. Aleluia. Impõe as mãos agora sobre eles, em nome de Jesus. Libera aquilo que você carrega. Declara sobre a vida dela, em nome de Jesus. Restauração completa, do topo da cabeça até a planta dos pés. A unção que despedaça todo jugo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Levante suas mãos e continue salmodiando ao Senhor. Adore a Ele. Só recebe do Senhor. Só recebe do Senhor. Só recebe, recebe. Paz do Senhor. Aleluia. Força, ânimo.
Vocês que receberam a oração, agora levanta as mãos para o Senhor. E comece a salmodiar, e comece a cantar ao Senhor. Oh! A unção despedaça todo jugo. A unção despedaça todo jugo. Aleluia. Nós vamos terminar por aqui, mas antes de você sair, eu quero que você vá até alguém e dê um abraço nessa pessoa. E deixa Deus
abraçar através de você. Um abraço pode muito. E um abraço na unção de Deus, na unção do Espírito, pode muito mais. Então, você que ficou conosco até agora, uma boa noite. E você que está aqui, se prepare para as coisas que Deus vai começar a fazer. Não só através dos irmãos, mas principalmente começando com você. Deus já está fazendo algo novo. Está saindo à luz. E essas coisas vão se tornar cada vez mais patentes. Em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, mas não sai daqui sem dar um abraço em alguém. Deixa Deus tocar alguém através de você. Aleluia.